Evangelho, quarta-feira, celebração das cinzas, início do tempo da Quaresma. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos, para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta, e o teu Pai que vê o que está oculto te dará recompensa Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto. E o teu Pai que vê o que está oculto te dará recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste, como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto, para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça, lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai que está no oculto. E o teu Pai que viu o que está escondido te dará recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quarta-feira, celebração das cinzas, início do tempo da Quaresma. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, com a grande celebração penitencial da quarta-feira de cinzas, damos início ao tempo da Quaresma. Como vai dizer o Papa João Paulo II, a Quaresma é, portanto, um tempo para entrar em si mesmo. É um período de particular intimidade com Deus no segredo do próprio coração e da própria consciência. E nessa intimidade interior com Deus, é nessa intimidade interior com Deus que se realiza a obra essencial da Quaresma, o trabalho de conversão, o caminho de conversão, como disse recentemente o Papa Leão XIV, falando aos sacerdotes e aos seminaristas, esse caminho que se estabelece num ato de entrega e de confiança no Senhor, onde permitimos que, por meio de sua palavra, Ele vá edificando na história da nossa vocação, na história da nossa vida, os sinais de sua presença que manifestam o seu poder sobre nós, sobre a nossa história. Ali, com sinceridade, vamos abrindo o nosso coração e permitindo que Deus transforme o nosso interior. Neste segredo interior e na intimidade com Deus, na plena verdade do próprio coração diante dele, da própria consciência, ressoam então as palavras do Senhor, que Ele nos entrega através da liturgia, através da oração, para que essas palavras edifiquem em nós decisões, escolhas, sejam palavras de exortação, de consolação, enfim, sejam palavras nossas. Palavras como as do Salmo da liturgia de hoje, do grande Salmo penitencial, o Salmo 50, que são uma das confissões mais profundas que o homem jamais fez diante do seu Deus. Tende compaixão de mim, meu Deus, pela vossa bondade. Pela vossa grande misericórdia, eu vos suplico, apagai o meu pecado.
Lavai-me de toda a minha iniquidade, purificai-me de todas as minhas faltas. Como o profeta Joel, que na primeira leitura recolhe sobre os lábios do povo a súplica confiante na misericórdia de Deus e manifesta uma esperança segura no Deus que amorosamente nos chama para si e nos pede para que tenhamos a coragem de entregar o que é nosso e nos tornemos seus. Dizendo o Salmo 50, porque eu reconheço os meus pecados e tenho sempre diante de mim as minhas culpas. Contra vós pequei, só contra vós fiz o mal diante dos vossos olhos. São palavras purificadoras, palavras transformadoras, que transformam o homem interiormente, pois o trazem de volta à consciência de seu nada e de sua pequenez, e mais ainda, sob a certeza da necessidade de Deus diante de si. Recitamos-las muitas vezes durante a nossa vida, especialmente recitaremos durante a Quaresma. Sobretudo procuremos renovar este espírito que as vivifica, este sopro interior que liga precisamente a estas palavras a força da conversão, ou seja, a força da misericórdia de Deus que nos atrai, porque esse tempo é essencialmente um convite à conversão. As obras de piedade de que fala o Evangelho de hoje, o jejum, a esmola e a penitência, elas abrem o espírito ao caminho de conversão porque nos dá a oportunidade de consolidarmos a escolha destas palavras como luz para os nossos passos e de oferecermos a Deus aquilo que realmente lhe é agradável aos olhos. A palavra nos é dada, meus irmãos, em muitos momentos como consolação e esperança, para que em outros momentos concretos da nossa vida elas se tornem escolha e a nossa palavra, a nossa resposta diante daquele momento que vivemos. E como é agradável ao Senhor quando a palavra última que escolhemos para atuar os nossos dias, os nossos passos, as nossas obras, não é a palavra da nossa vontade, mas a palavra que o Senhor nos deu. E dessa forma, a última palavra em cada gesto de nossa parte é a palavra do Senhor. Cumprimos assim o que falamos na oração do Pai Nosso: Senhor, seja feita a vossa vontade. Esforcemo-nos, caríssimos irmãos, para ter um encontro interior com Deus. No início dessa Quaresma, hoje ouvimos o sacerdote colocar as cinzas sobre nós e chamar-nos ou à conversão ou a recordarmos a nossa miséria e a nossa pequenez. E tudo aquilo que comporta esse caminho interior de intimidade com Deus, com vista a uma verdadeira aliança de amor através da conversão, que vai irradiar ao mundo a presença de Cristo, na medida em que os raios da sua misericórdia se irradiam sobre a nossa alma e purificam-nos do pecado. Concluo trazendo essas palavras que vêm da carta aos Coríntios de São Clemente Papa. Estamos no 1º século. Ele escreve sobre a penitência dizendo as seguintes palavras: fixemos atentamente, amados irmãos, o olhar no sangue de Cristo e compreendamos quanto é precioso aos olhos de Deus, seu Pai, esse sangue que, derramado para nossa salvação, ofereceu ao mundo inteiro a graça da penitência e o dom da misericórdia. Percorramos então todas as épocas do mundo e verifiquemos que em cada geração o Senhor concedeu o tempo favorável da penitência para o perdão a todos os que Ele quiseram converter-se, a todos que a Ele quiseram converter-se. Olha que bonito, hein? Está falando isso no 1º século. E nós ainda temos, do 1º século até hoje,
como vários outros sinais e épocas, né? No primeiro século, São Clemente está dizendo isso, e o que nós podemos dizer, vendo o que o Senhor fez ao longo desses séculos até o nosso, não é mesmo? E ele referencia dizendo assim: Noé proclamou a penitência, e todos que o escutaram e se uniram a ele no caminho de escuta do Senhor foram salvos. Jonas também anunciou a ruína aos ninivitas, mas eles fizeram penitência de seus pecados. Ouviram a palavra do profeta, recolheram o que Deus lhes pedia, reconciliaram-se com Deus por suas súplicas e alcançaram a salvação, apesar de não pertencerem nem mesmo ao povo de Deus. Inspirados pelo Espírito Santo, os ministros da Igreja de Deus pregaram a penitência. O próprio Senhor de todas as coisas também falou da penitência com um juramento: pela minha vida, diz o Senhor, não quero a morte do pecador, mas que mude de conduta. Assim escreve o profeta Ezequiel. E acrescentou esta sentença cheia de bondade: deixa de praticar o mal, ó casa de Israel. Diz aos filhos do meu povo: ainda que vossos pecados subam da terra até o céu, ainda que sejam mais vermelhos que o escarlate e mais negros que o cilício, se voltardes para mim de todo o coração e disserdes: Pai, eu vos tratei como um povo. Pai, eu vos tratarei como um povo e ouvirei as vossas súplicas. Que imagem bonita que São Clemente usou. Ele pegou as citações de Jeremias e de Isaías e colocou esse apelativo nos lábios do povo: se voltardes para mim, assim diz Deus, e disserem: Pai. A súplica pelo perdão, a súplica de amor, começa com a invocação do nome com a qual o Senhor se referia a Deus. Ou seja, se o vosso coração, pelo arrependimento e a penitência, tornar a ternura de aproximar-se de mim, com a esperança de um coração de filho, eu me comoverei e ouvirei as vossas súplicas. Que lindo, né? Querendo levar à penitência todos aqueles que amava, o Senhor confirmou esta sentença com sua vontade toda-poderosa. Obedeçamos, portanto, a sua excelsa e gloriosa vontade, irmãos. Imploremos humildemente sua misericórdia e benignidade em nosso favor. Convertamo-nos sinceramente ao seu amor. Abandonemos as obras mais, a discórdia, a inveja e tudo aquilo que nos desune, que nos leva à morte, que nos separa um dos outros. Sejamos humildes de coração, evitando toda espécie de vaidade, soberba, insensatez, cólera, irritação, para cumprirmos o que está escrito. Pois diz o Espírito Santo: não se orgulhe o sábio de sua sabedoria, nem o forte de sua força, nem o rico em sua riqueza, mas quem se glorie no Senhor, procurando e praticando o direito e a justiça. Assim vai escrever São Paulo. Antes de mais nada, lembremos-nos das palavras do Senhor Jesus quando exortava a benevolência e a longanimidade. Sede misericordiosos e alcançareis misericórdia. Perdoai e sereis perdoados. Como tratardes o próximo, do mesmo modo sereis tratados. Dai e vos será dado. Não julgueis e não sereis julgados. Fazei o bem e ele também vos será feito. Com a medida com que medirdes, vós sereis medidos. E assim ele nos falou no Sermão da Montanha. Observemos então fielmente este preceito, estes mandamentos, a fim de nos conduzirmos sempre, com toda a humildade, na obediência às suas santas palavras. Pois eis o que diz o texto sagrado: para quem eu hei de olhar, senão para um manso e humilde, que treme ao ouvir as minhas palavras e espera pela minha presença. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que pela poderosa intercessão da Imaculada Virgem Maria, Mãe de Misericórdia, pela intercessão de São Clemente e pela intercessão de São João Paulo II,
a ambos papas, desça sobre todos vós e permaneça no início dessa quaresma e durante todo o tempo a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.